Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Dortec Academy. Então, hoje eu estou aqui vou chamar aqui agora para vocês. Bom, hoje eu estou aqui com o Fernando Moreira, meu amigo Fernando Moreira. Tudo bom, Fernando? Tudo jóia, Anderson? Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado por você aceitar nosso convite. Tá? Obrigado eu por que você agradeço, estar aqui. cara, pelo convite, que isso. Não, obrigado a você estar com a gente aqui. É uma semana muito importante para a Dortec Academy, né, que é a parte de treinamentos da Dortec, onde nós construímos e criamos conteúdos relevantes para que os profissionais e os estudantes em toda a área da engenharia industrial, de um modo geral, quer seja engenharia de projetos, de produto, engenharia petroquímica, civil, enfim, equipamentos, não importa qual a parte da engenharia, mas tem tópicos que são super importantes para qualquer área, para o desenvolvimento pessoal e de carreira, né? Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu queria que você se apresentasse para os nossos seguidores, enfim, nossos ouvintes. Fala um pouco sobre você, quem você é, enfim. Claro. Bom, obrigado mais uma vez aí, né, reforçando, agradecendo o convite, poder estar aqui apoiando esse projeto, né? Bom, como você comentou, meu nome é Fernando Moreira, né? Tem aí uma larga experiência no mundo das engenharias, né? Principalmente nos sistemas tanto de design de engenharia quanto da gestão, da governança de qualquer formato de engenharia, seja engenharia de produto, de manufatura, né? Estendendo aí para todo o ciclo de vida, né? Esse é um expertise, é o mundo que eu navego aí desde 2000, né? Desde 2000. Então, tem aí 20 anos de experiência, muita coisa feita ao longo desses anos, né? Muito aprendizado. A gente aprende, às vezes acertando, às vezes errando, né? Mas faz parte, né? Então, e hoje eu estou na Dassault Systems, né? Que é uma empresa francesa, né? A segunda maior provedora de software da Europa, né? Uma empresa global, bem importante aí do segmento. A gente tem vários clientes na área de engenharias, de governança, em vários segmentos industriais, né, desde a aeroespacial, automotivo, oil and gas, mining, enfim. Enfim, falar da Dassault para você, né, a nossa parceria aí já está confirmada, né, já está consolidada aí para o mercado. Então, basicamente é isso. Eu estou há um bom tempo já na Dassault, né, e atualmente eu atuo em toda a América Latina, né, apoiando nessas questões, tanto do lado do design, considerando PLM também, toda a parte que a gente chama de ciclo de vida de produto, né, trazendo esse novo, vamos dizer assim, essa nova visão para o mercado, né, trazendo um pouco aí, além dessa bagagem de 20 anos, um pouco do que a Dassault, né, promove aí para o mercado, tá? Mas esse sou eu. Massa, excelente. Assim, você está aqui com a gente hoje, pode ter certeza que vai ser uma live diferenciada, porque o seu conhecimento, a sua bagagem, pode ter certeza absoluta. Assim, a Dortec, como você falou da nossa parceria, a Dortec, como você sabe, nasceu em 2010, 2009, 2010, voltada para a engenharia de produto, né, para atender uma demanda na engenharia de produto. E aí, depois de alguns anos, nós montamos a divisão de pesquisa e inovação. Então, nasceu a engenharia, depois veio um braço da pesquisa e inovação, e tem muita sinergia com a Dassault, porque a Dassault ela é genuinamente uma empresa inovadora, né? E a gente, em nossas lives, a gente fala muito isso, principalmente da plataforma 2D Experience, que é uma plataforma excepcional. Enfim, falar dela a gente vai levar a live inteira falando de coisas bacanas, só da plataforma 2D Experience, que é fantástico. E como o nosso amigo Bitar falou, quando ele me conheceu lá no escritório do Ortega, ele falou assim, ó, o 2D Experience vai dominar o planeta.
porque é uma plataforma fantástica, tipo, é surreal, é surreal. Então, assim, eu sou fã de carteirinha, eu conheço a Dassault Systems há muito, o meu software raiz é o SolidWorks, só para você ter ideia. Caramba! Aí você falou 20 anos, há 20 anos atrás eu comecei a aprender o SolidWorks. 18, mais ou menos 18 anos, por aí, em 2000, se eu não me engano, tá? Em 2004, 2003 foi quando eu comecei a mexer e aprender o SolidWorks. Então, eu já tenho um relacionamento com a Dassault muito, assim, como usuário e agora, né, como parceiro. E aí, em 2018, 2019, foi que começou essa parte começou a namorar, a Dortec começou a namorar com a Dassault, enfim, aí acabou virando essa parceria fantástica, onde nós acreditamos muito, Fernando, que a inovação faz parte do nosso DNA, né, da Dassault também, então nós entregamos muita coisa bacana, tanto é que o slogan da Dortec é Solution for Society, então a gente sempre pensa melhor solução para o nosso cliente, para o nosso usuário, enfim, para a sociedade de um modo geral, né, quer seja cliente ou quer seja consumidor final, né. Então é muito fantástico, assim, muito bom mesmo. Então vamos trazer a nossa apresentação, né? Para a gente começar esse papo aqui. Então, mindset de sucesso, fantástico. Bom, a gente começa sempre as nossas lives aí nessa semana NLC, né? A semana NLC, Fernando, nada mais é do que a semana em busca do próximo nível da carreira, né? Uhum. Então, o foco dos nossos conteúdos é justamente porque, assim, tem muita empresa contratando, né? Tem muita oportunidade, e a gente percebe que tem muito estudante ou muito profissional que está começando aí na engenharia industrial de um modo geral, que não tem foco, não sabe o que ele quer oportunidade. Quem não está ainda dentro quer uma oportunidade, eu já passei por isso já no passado. Mas quem está dentro não enxerga as oportunidades que ele tem. Então, o objetivo é esse, é trazer conteúdo relevante para que esses estudantes ou profissionais que estão na engenharia industrial tenham foco, escolha o que quer, e aí, a partir do segmento que ele escolhe, ele acaba evoluindo na sua carreira, né? E aí tem aquela frase que é fantástica, que todos querem mudanças, poucos querem mudar, né? Pois é. Difícil, né? É difícil, né, meu amigo? Difícil, né? A gente encarar a mudança. Existem alguns estudos, né? Principalmente, se eu não me engano, é um estudo que chamava Comfort Zone ou Stress Zone, alguma coisa do gênero. Sim. Não sei se você já chegou a ler a respeito, mas eu acho que isso explica um pouco, né? Dessa questão das mudanças, das pessoas às vezes terem dificuldades para encarar aquela mudança, né? E esse é um estudo engraçado, né? A origem dele é para videogame, né? Os joguinhos de videogame, basicamente, eles eram testados e o jogador, quando ele era extremamente exigido, ou o oposto, quando ele não tinha muito desafio, o jogo. O jogo não é próspero, né? Então, ele tinha que ter uma certa dose, né, nos jogos de videogame, para manter a pessoa ativa, gostando do jogo, né? Tem que ter uma certa dose de desafio, porém, peronomútil, né? Não pode ser uma dose exagerada que você não consiga vencer aquele desafio. Então, a gente tem um instinto, né? Às vezes, sempre com aquele instinto já primitivo, né? Que a gente tem. Às vezes, a mudança a gente não encara justamente por esse instinto, né? Por justamente a gente ir para o extremo onde é um desafio que a gente não, que é muito difícil, tal. Mas eu acho que nem sempre é assim. E o Stress Zone explica muito isso. Por isso que é o nome do Stress Zone, né? A gente tem que estar num certo nível de estresse para poder, de fato, encarar a mudança, promover a mudança, aprender com aquilo, evoluir, né? Eu acho que é bem interessante essa frase e me lembrou, né, essa teoria chamada Stress Zone. Porque assim, quando a gente está na zona de conforto, onde não tem essa atuação do Stress Zone, né, acaba você se acomodando e você seguindo o barco. Pois é, exatamente. Isso é um perigo, porque
quando você se acomoda, por exemplo, você, sei lá, você é um engenheiro de produto, ou engenheiro da área industrial qualquer, ganha bem, já está no seu top de salário lá e tal, e tá beleza, tá tudo bem, tá tranquilo, a coisa está acontecendo. Só que, como eu já falei em outras lives, existe uma ilusão onde algumas pessoas acreditam que a gente consegue controlar tudo. A gente não controla absolutamente nada, esquece. O máximo que você consegue controlar é a você mesmo. Então, você Exato. tem que controlar tudo que você aprende, o que você quer comer, enfim. O resto está fora do controle. O governo vai mandar, é natural, ou o mercado, enfim, os governos do mundo inteiro, né? Então, você acaba não controlando. Então, quando você só controla a você mesmo. Então, tudo que você aprende, tudo que você, né, quer seguir. Então, isso é super importante, porque senão a gente acaba estagnando. E aí, quando isso acontece, o tempo passa, e aí você se vê em uma situação difícil, porque Sim. todos nós estamos há 20 anos na engenharia, de um modo geral. Nós sabemos que existem ciclos. Sim, e como mudou, hein? E como A gente pegar mudou 20 anos atrás. bastante, Fernando. Bastante. E aí a indústria, de um modo geral, ela tem ciclos. Então, tem momentos que ela tem picos de trabalho, está todo mundo com muito trabalho, as empresas estão vendendo, as pessoas estão comprando, o comércio está bacana, enfim, o câmbio está bacana, mas é na dificuldade aonde nós separamos os meninos dos homens. Porque quem se prepara, quem está preparado, acaba se mantendo. Quem não está, acaba sendo eliminado, porque cortes existem, precisa acontecer, né? E isso é muito ruim, porque quando a pessoa está no modo de conforto, é horrível. Cara. Sim, e você é bem trazido, né, seu comentário, viu, Anderson? Porque eu acho que, né, puxando isso para o tema da mudança, né, quando você fica na zona de conforto também, você deixa de aprender, você deixa de vivenciar alguns aspectos, algumas coisas, e como você comentou, o mundo está evoluindo, ele está andando, as coisas estão acontecendo, né? E hoje numa velocidade impressionante, uma velocidade absurda, né? A gente comentou, né? Nossa, mudou muito em 20 anos. Pô, 20 anos, se você pensasse isso, sei lá, em 1950, 1970, não tinha mudanças, mas não chegava nem perto do que é hoje. Com né? certeza. Então, mas assim, se você pensar na questão do conforto versus comparar com a questão de você mudar, você querer se manter no conforto, você deixa de aprender e deixa de acompanhar a evolução. Você acaba perdendo, exatamente como você disse, você acaba perdendo o espaço como profissional, né? Eu lembro que quando eu era criança, é engraçado falar isso, né? Mas quando eu era criança, eu não sabia o que eu ia ser, mas eu achava que eu ia ser um engenheiro, que eu gostava sei lá, de carros, eu gostava de montar coisas, sabe? Quebra-cabeça, eu gostava desse tipo de coisa, né? Eu também era então, assim. Quando vinha na minha cabeça qual profissão? Engenheiro, né? Enfim, mas, enfim, fui tomando as minhas escolhas, tal, mas é engraçado que a visão do engenheiro, antigamente, era aquele engenheiro especializado, né? Eu fiz a faculdade dentro de uma disciplina, de uma especialidade. E hoje o mundo ele é muito mais conectado, até mesmo multidisciplinar. Então, você se manter na zona do conforto significa você, de fato, não acompanhar o que está acontecendo, toda a evolução, e perder espaço. A ponto, né, a evolução é tão rápida, você pode perder tanto espaço a ponto de você não conseguir recuperar isso mais, né? O esforço ser muito grande. Então, assim, hoje você colocou muito bem, tem que ter o foco, tem que saber o que quer, saber o que gosta, né? Mas, acima de tudo, em busca de informação, em busca de conhecimento, né? Sempre.
Aí você consegue estar sempre preparado para a situação de estresse, né? Para o stress zone. Esse acho que é o modo. Esse é fantástico, Fernando, porque assim, é engraçado que, para quem não sabe, o Fernando é tão parceiro nosso, tão amigo, que o Fernando ajudou a gente a construir essa apresentação de hoje, tá? Então, Fernando, ao vivo, muito obrigado, você é um cara fantástico mesmo. E assim, isso, eu vou comentar essa foto do Rocky Balboa. Você conhece a história rapidamente, você conhece a história do Sylvester Stallone? Você já viu a história dele? Cara, eu já ouvi um monte de história dele, mas não sei qual é a verdadeira. Então, eu vou contar um trechinho bem rápido e é super interessante. Principalmente quem estiver ouvindo a gente, se inspire nessa história, porque é realmente uma história fantástica, uma história de persistência, de acreditar, de se manter motivado. Inclusive, uma das nossas lives dessa semana em NLC foi falando sobre motivação, né? Então, assim, essa imagem é fantástica, aquele lá vitorioso, tipo, conseguir, sabe? Só que o interessante é a história real, é a história da vida do Sylvester Stallone. Olha que fantástico. Ele sempre quis ser ator. Ele sempre quis ser ator. Ele desde garoto, ele queria porque queria ser ator, adolescente e tal. Então ele sempre fez testes em Hollywood para tentar fazer alguma peça, teatro, cinema, etc. E acredite, nunca conseguiu. Ele nunca conseguiu ser aprovado. Sabe por quê? Porque ele era grandão, ele sempre foi muito forte, né? Muito grandão, só que ele era desengonçado. Ele tem, né, a boca meio torta assim, ele fala e tal. Então, por esse perfil dele, ele não estava dentro dos padrões de Hollywood na época. Então, beleza. Ele aí, só que ele tentava sempre. Naquela época tinha em torno de, se eu não me engano, tá? Se eu não esqueci a história direito, mas não tinha mais do que 500 uns 400 ou 500 pessoas que trabalhavam nessa área, que tratavam, sabe, empresas e pessoas assim, que recrutavam artistas. E ele conhecia todos, porque ele tentou passar no teste em todos. Os caras falaram, Sylvester, de novo, velho? Não, você não tá. Enfim, e ele continuava. Até que um dia, inclusive, ele passou fome, tá? Ele passou fome uma época na vida dele. Ele e a esposa, ele teve que sair de casa uma época, e ele foi para uma livraria. Ele e a esposa foi para casa da mãe e ele foi para a rua. Ele dormiu alguns dias na rua. Aí o que ele fez? Como era muito frio e ele não tinha grana, não conseguiu pagar o aluguel e tal, o que ele fez? Ele foi para uma livraria para tentar se aquecer e tal, porque estava frio, etc. O que aconteceu? Ele pegou um livro e começou a ler e tal, né? E aí ele pensou e falou assim, já que eu não consegui atuar como ator, eu vou escrever roteiros. E aí ele passou a escrever roteiros. Nesse dia ele teve um insight de escrever um roteiro de um filme de um lutador, do Rocky Balboa. Aí ele, caramba, que legal. Ele estava num speed tão grande. E antes dele escrever essa história, o que ele fez? Ele estava com tanta fome, e ele tinha um cachorro grandão, que inclusive está em um dos filmes dele. Eu esqueci o nome do cachorro. Mas assim, ele teve que vender o cachorro dele. Ele vendeu o cachorro dele para comprar comida. Ele vendeu assim, ele chorava. Ele falou que ele chorava porque ele amava aquele cachorro. E ele teve que vender por $15. Não, por 15 ou 50 dólares. Isso, $50. Beleza. O que ele fez? Comprou comida, levou para casa e tal. O que aconteceu? Aí ele teve esse insight de escrever um roteiro. Ele pegou o roteiro, ele escreveu o roteiro, a primeira versão do roteiro, em 10 horas. Ele chegou à noite em casa, passou a madrugada escrevendo, ele terminou o roteiro e levou pro cinema lá, o pessoal olhar. Ele, escrevi um roteiro de um filme aqui, de um lutador resiliente, que o cara, né, que, enfim e tal. Aí os caras, tá, Sylvester, lá aqui em cima que a gente vai ver. Aí ele, tá bom. Bom, uma semana depois, ninguém falou com ele. Ele largou o roteiro lá, ele falou, putz, outro fiasco. Mas ele tentava, não, eu vou conseguir, ele fazia alguns bicos para ganhar dinheiro, mas ele queria ser artista. O que aconteceu? Uma semana depois, ligaram para ele. Falou, Sylvester, vamos comprar, vem aqui para falar com a gente. Aí ele foi lá. Aí ele falou assim, a gente gostou do roteiro, a empresa tal quer bancar, vai ter esse filme. Aí ele falou assim,
Não, beleza, quanto é? 120 mil, acho que a primeira proposta foi 120 mil dólares na época. Olha só, há muitos anos atrás. Isso em 120 mil. 70 e o filme é de 77, foi lançado em Exatamente. 77, né? Aí o que, é que ele fez? 76, 75. Então, aí o que, é que ele fez? Ele pegou falou assim, não, vamos fazer o seguinte, não, tudo bem, aceito 120 mil dólares, mas eu quero ser o artista principal. Todo mundo começou a dar risada. Aí ele falou assim, não, mas o que não, você não vai ser o ator tal. Ele não. Aí ele falou assim, aí o pessoal falou assim, eu te dou 200 mil dólares. Aí ele, não, eu quero ser o artista. Aí ele falou assim, aí os caras, dou 300 mil. Ele, não, eu quero ser, pode dar os 120, pode me dar até 100 mil, mas eu quero ser o artista. Os caras, sinto muito, você não vai ser o artista principal. Ele, tudo bem, então não aceito, eu não vendo, eu não quero. Ele não quis, olha só, ele não quis. E ele estudava, ele se preparava sempre. Ele sabia tudo que ele precisava fazer para ser um bom ator. Só que os caras, pro perfil da época, ele não era um cara, por causa da boca, porque o jeitão desengonçado. E ele teve resiliência, cara. Ele sempre acreditou nele, ele falou assim, não, eu vou conseguir. Um mês depois, os mesmos caras que eu falei, falaram assim, Silvestre, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar 450 mil dólares, mas você não vai ser o artista. Ele, não quero. Aí os caras, caramba, você não quer? Não quero. Eu não quero, não quero. Aí ele falou assim, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, já que você quer ser o artista, tudo bem, a gente aceita, só que você vai dividir essa conta com a gente. Existe um risco do filme não dar certo. Então, eu vou lhe dar 60 mil dólares. Não, vou lhe dar os 100 mil. Eu vou lhe dar os 100 mil. Baixou, né, de novo, vou dar 100 mil. Sim. E você vai bancar algumas coisas lá. Ele, tudo bem, aceitou. Pronto. Pegou o chequinho dele lá. Primeira coisa que ele fez, Fernando, ele voltou para casa. Não, perdão. Eu me atrapalhei. Não foi 100 mil, não. Eles baixaram para 30 mil dólares. Isso mesmo. Baixaram para 30 mil. Puseram todo o custo do filme ali no ganha-pão dele ali. Na mão dele. Ele aceitou. Ele falou, não, beleza. Eu aceito os 30 mil, beleza. A primeira coisa que ele fez, Fernando, ele foi atrás do cachorro dele, cara. Ele foi atrás do cachorro dele, ficou na porta da lojinha lá que ele vendeu, uma semana. Aí o cara passou, ele ficava todo dia lá. Aí ele viu o cachorro. Ele chegou pro cara e falou, amigão, tudo bom? Porra, eu queria comprar meu cachorro de volta, porque eu tava sem dinheiro na época e tal. O cara, ele vendeu por 50 dólares. Primeira oferta que ele fez pro cara, falou, eu lhe dou 500 dólares. Aí o cara, não quero. Eu te dou 1.000 dólares. O cara, não quero. Ele falou, cara, esse cachorro é minha vida. Eu só vendi porque eu tava com muita fome e tal. O cara falou, sinto muito, mas eu não vou vender o cachorro. Ele falou, cara, eu te dou 2.000 dólares. Ele não aceita. Ele falou, meu amigo, você vai vender esse cachorro. Eu vou lhe dar 15 mil dólares. Aí o cara vendeu. O cara vendeu o cachorro. Olha o que o cara fez, velho. Ele pegou a metade do dinheiro. Ele vendeu por uma bagatela o filme. E vendeu pegou metade e foi pegar o cachorro de volta. Entendeu? Então, assim, qual é a lição que nós tiramos disso? Acreditar. Então, todas as pessoas, todos os profissionais, todos os estudantes que gostam, e aí o papo é voltado para a engenharia de produto, na engenharia industrial de modo geral, se você gosta, se você acredita, siga em frente. Agora, faça o caminho certo. Né? Busque as informações corretas, que vocês, com certeza, vão muito bem mesmo. Pois é. Interessante a história do Stallone. Eu tinha ouvido várias histórias, eu nunca sei qual que é a verdadeira, né? E eu gosto bastante da história do próprio filme, né? Do Rocky, o Lutador, né? É um filme de 77, né? A gente tem várias gerações aí conectadas com a gente. Tem um filme mais recente que é bem diferente desse primeiro filme do Rocky, o Lutador, né? Mas o de 77 é fantástico, porque representa muito essa história dele, que você comentou, né? Ele era um lutador baixo clero, um lutador, assim, nível que não tinha muita exposição, que era um bom lutador, mas não tinha tido as oportunidades, né? E isso no filme, né? E aí ele recebe a oportunidade para lutar contra o campeão, e se ele ganhasse, ele ganharia o cinturão, né, de campeão mundial. Sim. Tal. E o campeão mundial, assim, eu vou lutar com esse cara aí, é só para fazer número, é só para ibope mesmo, para o cara, né, aquele show tal. Então,
era mais uma questão de midiático do que, de fato, esportivo. Então, ele estava lá para, de fato, para perder para o cara. Ele foi escolhido porque quem escolheu concluiu que ele iria ser o perdedor e ponto. E o Rock, né, o personagem não deixou por menos, né? Ele foi treinar e tem todas aquelas cenas dele batendo em carne, né? Aquela corrida lá em Filadélfia, subindo as escadas e tudo mais. É um lance de superação mesmo, né? Mas, assim, se você entrar, fazer um exame meio que filosófico, né, do personagem, você, além dessa questão da resiliência, dele acreditar nele mesmo, que ele pode perseguir, né? A gente pode entender também todo o esforço dele, porque ele não tinha uma academia, uma super academia. O treinador dele era um treinador muito bom, que tinha treinado, né, vários boxeadores da época, lá tal, não sei o quê, mas não tinha os recursos, enquanto que o campeão tinha era tudo eletrônico, era um baita recurso, tal. Ele era tudo ali, né, muito, vamos dizer assim, com o que tinha, né? Ele não tinha uma academia com vários aparelhos e tal, né? Tem cenas dele correndo atrás de galinha para treinar velocidade, tem um monte de coisa ali no filme da época, né? Bem, bem engraçado, assim. Mas o lance se você pegar para essa questão filosófica, além dele acreditar nele, acreditar no potencial, usar o que tem, se esforçar ao máximo para atingir o que ele quer, né? Que é o cinturão. Ele tem uma questão também que é mais ou menos assim, poxa, eu vou lutar contra o campeão mundial. Todo mundo tá achando que eu vou perder. Pode ser que eu perca, mas se for para perder, eu vou perder bonito. E ele vai sair maior, entendeu? E as lutas depois daquela luta com o campeão não serão por uma bolsa menor do que a que ele está ganhando, entendeu? Serão por bolsas maiores, sempre. Então ele pula um nível. Então aceitar o desafio, aprender com os erros, né? Aceitar essa mudança de status, né? De um lutador qualquer para um lutador midiático, faz parte do personagem dele também, né? Aí, claro, tem toda a questão hollywoodiana, que ele, né, luta muito bem, empata a luta, né? Enfim, aí ele depois tem a continuação do filme, mas casa muito com a história do próprio Stallone, né? E com o tema nosso aqui, que é de fato encarar a mudança, estudar, perseguir a mudança, vai ter erros e acertos. Se a gente trouxer para o mundo da engenharia, te faço a pergunta: quantos projetos a gente tentou na engenharia, né? E não andou, não era o que a gente tinha pensado, muita tentativa e erro. Dentro da engenharia, da indústria como um todo, tem muitas coisas que são empíricas, que é experimentar, né? Testar. Ó, esse caminho não deu certo, vamos para o outro, né? Isso para o mundo do software, né? Olhando para o mundo aqui da SOA, plataforma 3D Experience e tal, é a mesma coisa, né? Então, eu acho que é importante a gente encarar os desafios, né? Claro, tem essa questão, o desafio, conforme você vai ganhando conhecimento, o desafio ele vai deixando de ser uma nuvem para se tornar algo que você consegue mais ou menos prever qual vai ser o final, né, da história, quais as possibilidades, né? Se ele é um desafio, vamos dizer assim, extremamente importante ou não para você, mas é importante você encará-lo, porque de uma forma ou de outra você sai melhor, você sai com outro nível, né? Pelo próprio esforço que você colocou ali. Exatamente, e não tem medo de errar. A gente tem um jargão na engenharia que é: se tiver que errar, erre rápido. Exato. Rápido. Então, exato. Hoje ainda, né, a gente falou das mudanças de engenharia. Quando eu comecei minha carreira, eu comecei como estagiário, né, isso em 98, a gente não tinha as ferramentas que tem hoje, né? Toda essa questão dos modelamentos, dos modelos 3D, do Virtual Twin, né? Toda essa questão aí não era tão presente, né? Estava ali, incipiente, as pessoas estavam estudando, né? A gente pode dizer que, você comentou, né, que estava aprendendo SolidWorks lá, a gente pode comentar que a gente era um early adopter ali, né? A gente estava no começo, a gente estava ali encarando aquilo ali que poucas pessoas conheciam, né?
Algumas grandes empresas tinham, mas não era massificado como é hoje. Tanto que eu trabalhava numa grande empresa, né, na época, e eu não tinha essas ferramentas. E aí, como que a gente produzia, né? Eu trabalhava com manufatura, desenvolvimento de dispositivos, ferramentais e tal. Eu tinha que fazer a ferramenta, testar, tirar uma série de conclusões, errar, né? Tirar uma série de conclusões para fazer um novo protótipo e assim até eu chegar no ideal, né? Com a qualidade desejada, com produtividade desejada, etc, etc. Então, essa questão de você encarar e trazendo isso para o mundo da engenharia, né? Além dos desafios da própria engenharia, tem os desafios do ambiente, né? Das ferramentas disponíveis, né? Como eu comentei do rock, o rock não tinha uma academia, uma super academia. O Apollo, do treinador, que era o campeão mundial que o rock lutou, né? Ele tinha uma super academia, né? Então, assim, você tem que encarar, você tem que aprender, você tem que absorver o que está acontecendo e tirar sua conclusão, se aquilo de fato vai te servir ou não, mas o importante é experimentar, né? Vivenciar a experiência, né? Eu acho que isso casa muito aí com tanto a história do Stallone quanto a história do Rocky, o lutador do filme, né? Com certeza. E assim, uma sacada importante que a gente sempre passa para os nossos seguidores não tenha uma mente limitada. Não faça isso. Você não pode ter medo do que vai acontecer, do novo. Você tem que encarar de frente. E mesmo que erre rápido e corrija. Porque Exato. no erro, como você mesmo falou, Fernando, mesmo errando, você acaba aprendendo. Né? Então, não faça isso, não tenha medo de. Pô, você vê, ó, eu sou um profissional, um engenheiro, eu sou altamente técnico. Então, olha o que nós estamos fazendo hoje aqui. A Dortec, a gente não fazia lives. E tudo isso aqui é novo. Se você pegar a primeira live que eu fiz lá atrás, uma das primeiras, você vai ver, se botar os dois Andersons, um do lado do outro, você vai ver que é muito diferente. Muito diferente. Então, a gente não pode ter medo do novo. Eu falei, cara, nunca fiz isso, mas vamos nessa. Vamos fazer. Se é para a gente trazer conteúdo relevante, se é para a gente ajudar, então vamos criar conteúdo, vamos mostrar que o profissional hoje, como eu já falei antes, Fernando, o profissional que estuda, por exemplo, CATIA, mesmo que ele estude CATIA V5, ele não está se preparando, por exemplo, para trabalhar na cidade dele, não importa a cidade que ele está. Ele não sabe, ele pode não estar sabendo disso, mas como é uma ferramenta global, é uma empresa francesa, uma multinacional, se eu não me engano, se não é a principal fornecedora de software e soluções inovadoras, está no páreo. Então, se ele estiver fazendo isso, se ele estiver estudando, ele, nem sem saber, mesmo que ele more, por exemplo, muito longe de São Paulo, no Ceará, sei lá, em Fortaleza, na Bahia, não importa onde ele morar, ele vai estar se preparando sem saber para trabalhar em multinacionais que está em São Paulo, que está no Rio, que está na França, que está nos Estados Unidos. Se ele for um bom projetista, um bom engenheiro, ele pode ter possibilidades incríveis fora da cidade dele. Então não engraçado. É isso aí. E importante você ter colocado nessa questão da presença global das empresas, né, como a própria da SO, né, questão de inovação, até um parênteses aqui, né, uma pesquisa da Forbes, eu estou bem desatualizado em relação a isso, mas isso de 2019, a da SO, ela estava entre as 100 maiores empresas, ela era a 15ª, 14ª, alguma coisa do gênero, eu não vou lembrar agora o número exato. Porém, ela estava à frente de Apple, por exemplo. À frente de várias empresas que eu falei, poxa, dá mais orgulho, né, trabalhar na Dassault, né, mas com certeza. Fechando parênteses aí, essa questão do global é muito importante. Você comentou do aprendizado com CATIA, né, e aí vamos pensar na atualidade, questões da pandemia, né, e tudo mais, que eu lembro que foi um Deus nos acuda no ano passado, eu acredito que para a maioria das empresas, quando as mesmas tiveram que fechar os seus escritórios para poder conter toda a questão da pandemia, do contágio, etc, coisas que a gente já sabe.
E aí, olha que interessante, isso acelerou o uso das informações, isso aqui que a gente está fazendo, essa conversa, né, online, você aí em Salvador, eu aqui em São Paulo, aqui no ABC, né, e isso aqui explodiu, está acontecendo muito mais, né, muito mais informações para as pessoas, tem os seus benefícios. Agora, você olhando para a indústria em si, imagina um profissional indo para casa e ele não está mais no escritório, né? A empresa ou o profissional, né, que não investiu em conhecimentos de cloud, por exemplo, de ferramentas de colaboração, né, do uso massivo do celular, dos aplicativos, ele demorou um tempo para poder se ajustar àquela realidade que foi imposta pela pandemia, né? Então, quando você fala de soluções on cloud, quando você fala, até mesmo, a gente falou do CATIA, próprio CATIA, né, colocado on cloud, soluções de governança, de engenharia, soluções de simulação de protótipos virtuais de engenharia, tudo isso, né, também começou a ser usado de forma massiva, né, pelas empresas. Então, aqueles que conseguiram ou que tiveram a coragem, vamos dizer assim, de encarar o novo, de estar sempre aprendendo, atualizado, conseguiu se adaptar mais rápido, né? Então, é bem importante, é mais um exemplo, né, vamos dizer assim, do aprendizado, do encarar o novo, de ter a mente flexível o suficiente para a gente entender o que a gente pode sempre aprender alguma coisa, né? Dentro de um contexto muito diferente que todo mundo viveu, né? Tá vivendo, né? Muitos aí desde o ano passado. Né? Com certeza. Então, E mais um assim, exemplo aí. essa questão do novo, Fernando, assim, nós sempre buscamos a evolução, sempre. A Dortec é histórico nosso, tanto é que nascemos em 2010 com serviços de engenharia, prospectamos, crescemos. Em 2013, 3 anos depois, implementamos uma divisão de pesquisa e inovação, recém-nascido ainda, continuamos crescendo ao longo dos anos, e em 2018 já começamos a olhar para outros horizontes, bem antes da pandemia, né, faltava aí um ano e pouco, né, quase 2 anos, para acontecer a pandemia, e começamos a nos preparar para essa questão da cloud, do trabalho remoto, mas era pouquinho ainda, mas a gente estava já olhando para essa, e quando a coisa começou, a gente, caramba, a gente já estava com o pé já, a Dortec já estava, agora falou assim, ó, vamos acelerar, vamos, porque está acontecendo, entendeu? Então, isso a gente nunca teve receio, graças a Deus, a gente sempre pensou nisso aí, e para a gente poder sempre crescer mais, né? E sempre estar aí evoluindo, né? Isso é super importante. Posso voltar um pouquinho no slide anterior? Pode. Eu queria contar um aspecto do Churchill, né? A gente pensou no Churchill aí por causa da palavra conservadorismo, né? Hoje, a palavra utilizada no meio político não é objeto daqui, mas e mesmo ele sendo um representante da palavra, né? Mas, na verdade, o Churchill tem essas duas fotos aí, justamente porque a primeira foto do lado esquerda, né, é o Churchill que todo mundo enxerga, vamos dizer assim, né, da grande massa, né? Todo mundo vê o Churchill como um cara muito ríspido, ele era muito rabugento, né? Assim, ele com a esposa, com a família, ele era rabugento, ele tinha essa característica, né? E o da direita é o verdadeiro Churchill. Eu tive a oportunidade, eu gosto muito de ler histórias, principalmente história da Segunda Guerra. Eu li todos os principais personagens, né, das grandes guerras, né, as bibliografias dele. E a do Churchill, em especial, é uma bibliografia que chama Memórias da Segunda Guerra ou das Grandes Guerras Mundiais, alguma coisa do tipo. São 2 volumes, são 2 volumes bem pesados, bem grandes, escrita por ele mesmo, não tem interpretações, né?
Então, eu achei bem legal contar um pouco de um episódio que eu acho que tem a ver com a questão de você ser conservador, né? Mas você pode ser conservador em vários aspectos, mas diante dos desafios, você muitas vezes tem que passar o limite do conservadorismo. Você tem que atravessar o limite. E foi o que o Churchill fez na questão do dia D, né, quando os aliados, vamos dizer assim, entraram, né, invadiram a França novamente para retomar, né, reconquistar a França, né, pela Normandia e tal, várias praias, enfim, vários esquadrões, legiões, enfim, lá do exército, né, e o Churchill, ele pensou nisso. O dia D ocorreu agora eu sou muito ruim para a data, mas incorreu, se eu não me engano, em 44. Ele pensou nisso pelo menos uns 3 anos antes, nessa invasão. Ele fez uma pergunta para vários pessoas que assessoravam ele, né? Ele era o primeiro-ministro, virou ali um cara super importante para a Grã-Bretanha ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Ele escolheu encarar o nazismo de frente na época, tal. E ele tinha vários assessores, né? E não existia aquilo que a gente vê nos filmes, né? Sobre esse episódio especial do dia D, aqueles carros, aqueles anfíbios chegando na praia, transportando tanques e soldados, né? E equipamentos, abrindo e você descendo numa praia. Isso não existia até então. O Churchill, ele 2, 3 anos antes, ele fez essa pesquisa, ele falou com os assessores dele, né, com as pessoas que ajudavam ele ali, se não podia inventar um carro blindado que pudesse estabelecer uma cabeça de ponte mais facilmente numa praia, por exemplo. Então ele apesar de ser uma pessoa conservadora, uma pessoa até às vezes muito rabugenta, né? Ele diante do desafio, ele não fraquejava, ele encarava o desafio, né? Então, assim, a questão do conservadorismo, da mente limitada, a questão principal não fraqueje, pintou um desafio, encare, né? E o Churchill fez isso muito bem. Ele pensou nisso. Depois, quando tiveram a oportunidade, ele trouxe essa ideia de novo. Ele batalhou pelo plano que eles chamavam, se não me engano, era Overlord, alguma coisa do gênero. Tinha um nome secreto lá, que virou o dia D da Normandia, que é um episódio muito importante aí da Segunda Guerra para os aliados, né? Então, mesmo uma pessoa que tem uma visão ele pode ter uma opinião conservadora, mas a atitude dele, né, a visão dele de mundo não é conservadora, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é mais um personagem para nos motivar a encarar os desafios aí, e tem esse episódio do Churchill fantástico, que me traz muito isso na mente aí. Ele que sempre, não parou, né? Então ele com o jeito dele, conseguiu fazer com que muitas coisas evoluíssem, né? Durante a guerra ali. E você vê assim, por exemplo, e a gente tem que ficar sempre preparado para o improvável, né? Exato. Tem coisas que a gente fala assim, isso nunca vai acontecer. Não, esquece, nunca vai acontecer. Você está errado, pode acontecer. Então, se prepare, não é para ficar, meu Deus, não é isso não. Por isso que nunca pare de estudar, né? Sempre esteja se preparando. E outra, fique antenado para o novo. O que é que o mercado está pedindo? O que é que... Porque muita gente se prepara, tipo assim, estuda o que gosta. Então eu gosto disso aqui, eu vou estudar isso aqui. Só que aí às vezes fica sem emprego, parado, sem oportunidades, e não sabe por quê, né? Eu já contei essa história uma vez, tem um amigo meu, em 2015, ele trabalhava para uma fornecedora da Ford, Camaçari,
e ele foi para São Paulo, ele voltou para São Paulo. Aí ele falou, Anderson, eu vou fazer um MBA. Aí eu falei assim, pô, bacana, faça um MBA. Mas você é um engenheiro excelente, cara. Aprenda o CAD também. Aprenda o software, ou aprenda uma ferramenta da área industrial que você consiga, né? Porque quando você faz isso, você se prepara melhor para outras oportunidades também. E é por isso que a minha recomendação técnica é que todo e qualquer profissional na área da engenharia industrial, ele aprenda inicialmente o CAD. Pode ser o V5, pode ser o V6, não importa se ele é chão de fábrica, se ele é produto, não importa, não importa. Por quê? Porque o CAD, o desenvolvimento 3D, é a base para a engenharia, toda a engenharia. Obviamente que tem outras vertentes que são importantes. O CAD não faz nada sozinho. Mas se você aprende o CAD, o V5, o CATIA V5 ou o CATIA V6, você está se preparando para várias oportunidades, inclusive de modelamento em CAD, projetista, engenharia de produto, ou para outras áreas também. Então, você está trazendo ferramentas para a sua qualificação profissional que você vai usar isso depois. E dificilmente você vai, obviamente que pode acontecer, ficar desempregado e tudo mais, é natural, pode acontecer, mas as chances são menores. E aí esse amigo meu, ele não estudou CATIA. Ele não estudou uma ferramenta CAD. O que é que ele fez? Ele fez um MBA. Nada de errado com o MBA. Tem que fazer sim, com certeza. Sim. Mas ele acabou. Ele já está, hoje, na data de hoje, há 3 anos desempregado. Há 3 anos. Sem conseguir se encaixar de novo. E outra, um engenheiro excelente, viu? Muito bom engenheiro, muito bom. Só que o mercado. Então, esse é o erro. Você estuda o que você quer, mas você não olha o que o mercado está pedindo. Então, a minha recomendação técnica, assim, para todos os estudantes, todos os profissionais que estão na engenharia, olhe para o mercado. Perceba qual é a necessidade, qual é a demanda que o mercado quer sobre você, sobre o seu profissional, sobre a sua, né, sobre o que você sabe fazer e tal. Então, perceba isso que você vai ficar mais blindado em relação aos improváveis, né? Né, Fernando? Pois é isso mesmo. Assim, a gente nunca, os conhecimentos, eles sempre são somatórios, né? Você comentou bem aí a questão do CAD, né? Hoje, a gente pode dizer que aprender o CAD é a base, né? Para engenharia e tudo mais. O CAD em si é a base para engenharia, né? E mesmo o CAD, hoje, né, bom, vamos pegar 20 anos atrás, né, já que tudo mudou, vamos lá na nossa época, né? Qual que era a visão do CAD, né? Era você fazer o 3D, gerar uma folha de engenharia, um 2D a partir daquele 3D, né? Reutilizar esse 3D para outros processos, né, que viriam após o CAD, enfim. Esse era o métier há 20 anos atrás e é o que perdurou até então. Isso ainda persiste, isso ainda é assim, porém existe uma evolução, né? Hoje, o projetista, aquele que usa o CAD, o designer, né, ele tem outras opções. Primeiro, não necessariamente, né, vou pegar o gancho do que você comentou, nunca acredite que algo não possa acontecer, né? Hoje, um projetista que conhece um software CAD, né, como os que a gente comentou aqui, ele tem a chance de fazer projetos no escritório dele para uma empresa em qualquer lugar do mundo. Hoje as coisas são conectadas, né? Então, além do conhecimento de engenharia, do conhecimento do CAD, você tem que ter uma visão também daquilo que você está produzindo, né, na engenharia, que tipo de emoção, que tipo de sensação, de experiência que ele vai promover em quem vai utilizá-lo. Você seja um laptop, seja um carro, seja um avião, seja uma máquina, qual é o tipo de sensação que você vai dar para quem vai utilizar, para aquele consumidor final, para aquele que vai comprar aquele produto, né? Isso é importante também. E hoje,
Isso a gente entende que o projeto, né, com todo esse contexto de design thinking, também procurem saber a respeito, isso é uma temática muito forte, né, na indústria. Sim. Quando você envolve muitas disciplinas, e não disciplinas apenas de engenharia, mas disciplinas da área de humanas, disciplinas comportamentais, disciplinas sociológicas, filosofia e assim por diante, né? Isso vem muito dessa questão do design thinking. Então, quanto mais mentes, quanto mais pessoas com diferentes conhecimentos atuando num projeto, a chance daquela ideia ser boa e aquele projeto ser um projeto vencedor é maior. Agora, imagina você concentrando isso, ou uma grande carga de conhecimento em você, tanto na área da engenharia, tanto na experiência do consumidor final daquele produto, como do CAD, né? E trazendo outras pessoas com esse mesmo nível de conhecimento. Esse é o mundo que a gente está indo, né? Esse é o mundo, não que a gente está indo, é o mundo, é o que o mundo está trazendo para a gente, para onde o mundo está indo, né? Então, com esse olhar global, você pode fazer isso, você pode estudar isso, né? Ou várias perspectivas, vários temas dentro do seu próprio escritório. Você pode fazer qualquer curso ao redor do mundo, ou você pode também prestar um serviço, um trabalho ao redor do mundo, né? Toda a questão de marketplaces que a gente tem aí na internet, né? Dentro da própria plataforma The Experience, a gente tem essa questão lá. Então, tem lá, você pode você pode prestar um serviço para algum cliente dentro de um ambiente colaborativo, né? Então, você entrar num local, né, da internet que tem lá várias requisições de serviço que você possa responder ali, né, participar ali de uma competição para entregar aquele tipo de serviço. Isso é para onde o mundo está caminhando, é onde é que a gente vai ter que nos direcionar, né? Então, trazer o conhecimento das ferramentas, trazer o conhecimento de engenharia, deixa o profissional mais autônomo para atuar, tanto numa grande empresa, como com o seu conhecimento, né? Entregando, vendendo esse conhecimento para o mercado. Com certeza. A gente pode até fazer uma analogia com esse gráfico aí que a gente está vendo, né? A quantidade de pessoas na população no mundo por demanda de alimento, né? Então, pois é. Né? Existe uma demanda muito grande por conhecimento. A própria indústria precisa que os profissionais façam isso, né? Que os profissionais se preparem melhor. Quer dizer, é aquele ciclo que a gente sempre fala, né, Fernando? Sim. A Dassault Systems, ela sempre pensa em inovação, ela sempre pensa em entregar o melhor para os seus clientes, que é a indústria de um modo geral, são as 11 indústrias, né, que a Dassault trabalha. E aí ela entrega, a empresa compra, beleza, usa isso para poder entregar o produto melhor, para desenvolver mais rápido, para estar bastante competitivo, etc. E o usuário, né, está ali para aprender e vender o seu serviço usando as ferramentas da indústria para as empresas. Então, a Dortex se posiciona nesse meio tempo, aí, nesse intervalo, onde nós entregamos as soluções da Dassault, não só com serviços, né, de engenharia de produto, com nossos conhecimentos, mas no software também, onde nós representamos a Dassault Systems. E aí, sim, a Dortec Academy nasce justamente com esse conceito de pegar os conhecimentos que nós temos ao longo dos anos, né, e aí contribuímos com a sociedade em trazendo conteúdo relevante para que quem quer avançar e quem quer crescer consome isso para ter melhores posições e crescer. Sim. E esse gráfico é bem interessante, porque a gente pode tirar várias conclusões, né, dessa informação, né? Primeiro, tem algumas... Esse é um gráfico que é feito da própria... Não é da OMS, da própria... FAO, né? Que é uma organização vinculada às Nações Unidas, tá? Uhum. Eles fazem um estudo de recursos naturais, demandas de alimentação no mundo, enfim, tem uma série de aspectos aí. Esse gráfico, ele aponta o seguinte:
Se a gente olhar, ele está no meio, ele está há alguns anos para trás, tá? Nós já avançamos. A gente atingiu atualmente, né, perto de 7,2 ou 7,4 bilhões de pessoas no mundo. Né? Existe uma tendência de crescimento menor, né, uma curva que vai sendo atenuada ao longo dos anos por questões de controle as pessoas a tendência é que as pessoas tenham menos filhos, né? Essa é uma teoria, né? Enfim, uma hipótese, né? De que mostra nesse gráfico aí também. Mas o ponto é o seguinte, que a gente tem a possibilidade de ter praticamente muito mais gente, ou seja, daqui pouquíssimos anos, daqui 30 anos, a gente ter 60%, 70% de pessoas a mais no mundo, né? Para vocês terem uma ideia, eu vi um estudo uma vez, se a gente dobrasse a quantidade de pessoas, né, ou seja, saísse de 7 para 14 bilhões de pessoas no mundo, só questão de geração de energia, a gente iria precisar de construir uma usina nuclear por dia durante 50 anos para endereçar a necessidade energética dessas 7 bilhões de pessoas a mais. Então, nós teríamos que dobrar a nossa capacidade, né, no mínimo, de energia elétrica, e para fazer isso, seriam, durante 50 anos, construir uma usina nuclear por dia. É muita coisa, muita necessidade. Com certeza. Então, hoje, a gente pode dizer, né, que, primeiro, existe uma tendência de muita coisa ser diferente, coisa ser nova. Então, quando a gente olha o nascedouro das coisas, né, isso voltando à minha faculdade de engenharia, eu tinha lá ética profissional, tinha a ética do engenheiro, né, as aulas falavam muito sobre a questão da ética da engenharia, mas, assim, a magia da engenharia é, de fato, promover o bem para as pessoas, né? Seja qualquer disciplina de engenharia que a gente estiver falando. Mas o ponto é, olhando sobre o aspecto de indústria, de desenvolvimento, de projetos, de agregar conhecimento, de ir em busca de conhecimento, de novos cursos, né? Dentro do Academy, enfim, isso olhando esse gráfico, tem duas coisas. Primeiro, muita coisa vai mudar e esse conhecimento vai ser necessário, e essa demanda vai ser, vamos dizer assim, muito trabalho para nós, para os engenheiros, para aqueles que projetam, para aqueles que de fato estão a fim de desenvolver coisas novas, né, coisas diferentes, né, partir para inovação. Se você fizer uma pesquisa, qualquer teoria de inovação sempre vai estar presente a questão do conhecimento. O conhecimento é parte integrante da inovação. A inovação, a criatividade, a inovação, ela surge de conhecimento. Tem eu conheci ele como humorista, né? Mas hoje eu acho que ele está meio fora do mercado de humor. Uma pessoa de Recife chamado Murilo Gun. E o Murilo Gun, eu fui depois aprofundar um pouquinho da história dele. Eu vi um vídeo dele, né, tá disponível aí na internet. Ele fala sobre essa questão do conhecimento. Ele começa falando que nós aprendemos a não aprender mais ao longo da vida, né? E ele começa a apresentação dele com a seguinte pergunta: quem aqui terminou os estudos? Todo um monte de gente levanta a mão, tá? Ele fala: como assim terminou o estudo? O estudo não termina, você tem que estar sempre estudando, né? Você faz uma faculdade, você se prepara para algo que já não é mais aquilo, né? Com certeza. Então, assim, aí ele traz uma teoria, que ele chama de esteira, o cinto do Batman e a cauda longa. É bem legal essa apresentação dele, né? Porque ele faz esse mix de piadas, né? Ele é um cara que faz stand-up comedy e tal. E aí ele traz isso para o lado da criatividade. Como que essas três coisas, né, ajudariam as pessoas a ser mais criativas. E é muito, muito isso. Ele fala da esteira, que a gente falou, o mundo evolui. Se você não evoluir,
você fica para trás, né? E você tem que evoluir numa velocidade maior que o mundo, para você, de fato, ganhar terreno, né? E ele fala do cinturão do Batman, que é justamente isso, de você trazer vários conhecimentos, né? Você não precisa ser mestre e doutor em tudo, mas você necessariamente tem que conhecer muitas coisas, né? Exatamente. E a cauda longa vai muito nessa linha também, né? De você não parar os estudos e utilizar esses pequenos conhecimentos, vamos dizer assim, num formato que incrementam, por isso que ele chama de cauda longa, né? Que vários conhecimentos vão te criar um conhecimento pleno, algo longo, com uma certa profundidade, que te vai trazer uma série de resultados benéficos, né, para a sua profissão e para a sua vida. Com certeza. É bem legal essa... Sem dúvida, Fernando. E pegando esse gancho seu, e até a Dortec desenvolveu um método chamado 7DNA, ou seja, 7% dos profissionais na engenharia de produto, focado em produto, que sabem desenvolver, que é a parte conceitual do produto, sabem modelar no CATIA, no CAD, e sabem fazer pré-análise. Então, 7DMA. Então, isso é muito que você falou, a questão do cinto do Batman. Então, as empresas, as grandes indústrias, não quer só o profissional hoje que só sabe fazer engenharia, ou só sabe modelar, ou só sabe fazer análise. Então, claro, obviamente que a figura do especialista em CAI ainda precisa continuar. Importante, né? É importante, mas durante o desenvolvimento, e é isso que a Dassault acredita, e a Dortec também, que o Simulia, né, o app, o To Be Experience tem que estar dentro da engenharia de produto, e a simulação tem que estar desde o começo. Não é esperar meses e avançar, amadurecer mais o produto para depois fazer a simulação. Isso você pode perder meses e meses e muito dinheiro. Então, é desde o comecinho. Fez uma proposta inicial, roda a simulação, vamos montar para ver se funciona, vamos fazer simulação de montagem, de movimento, de fluidez, de esforços, enfim, para você ir mexendo na geometria, que aí com certeza o desenvolvimento fica mais rápido. Então saber um pouco de cada coisa, ser bom no que faz e trazer vários conhecimentos, agregando aí para sua. Aí isso traz experiência, né? Como a imagem que nós temos aqui, a aprendizagem gera conhecimento e leva à inovação contínua. Ou seja, é um ciclo. É um ciclo. É um ciclo virtuoso, né? Exatamente. Bem legal. E você comentou bem aí, né, a questão da simulação, né, dentro da engenharia. A gente fala hoje muito aqui internamente na Dassault, né, na Dassault Systems, a gente fala muito da nossa... até 2020 a gente falava da plataforma To Be Experience, ela como um centro de inovação, né, de business, como uma plataforma de business, né, trazendo a colaboração, os diversos conhecimentos para dentro do mesmo local. Hoje a gente aponta para o que a gente chama de Virtual Human Experience, né? Que é basicamente você trazer esses conhecimentos de simulação, de modelagem, de engenharia, etc., para entender o comportamento daquele produto que você está trabalhando, daquele desenvolvimento que você está ali praticando, desenvolvendo, né, performando ali, para justamente tomar a melhor decisão, tanto no aspecto de engenharia como de modelamento. Hoje as decisões ainda são muito pautadas na questão da qualidade, do custo, né? Se vai endereçar exatamente a funcionalidade daquele cliente ou não, mas as sensações humanas, ela transcende um pouco esses aspectos, e exatamente essa é a busca, né? Que a gente fala de harmonizar as pessoas com a tecnologia, com a natureza, né? Exatamente. Então, esse é um lema bem frequente aqui também, e eu acho que vai muito de encontro com isso que você comentou, porque o engenheiro, ele tem que ter essas várias facetas, né? Pensar na simulação, no produto, como ele vai se comportar desde o início. E aí também chama a questão do design thinking, que eu comentei,
que vem da área de design, que tem essa linha de pensamento também, né? Então, a gente pensava, né, antigamente, voltando lá nos 20 anos atrás, vamos fazer um modelo 3D, o que a gente pensava era na melhor parametrização possível para aquele 3D sofrer uma modificação ou ser melhor utilizado por um outro processo. Hoje, a gente, além de pensar nisso, pensamos nos aspectos de business e também nos aspectos fora da empresa, da comunidade, da natureza, os impactos que aquilo vai ter na sensação humana, né? É bem diferente, exige muito mais conhecimento das ferramentas e também um conhecimento, os agregados aí da engenharia, né? Uhum. E quem tá conectado com isso e está atento vai se preparar mais e vai ter grandes oportunidades. Porque a Dortec, 98% dos clientes da Dortec são multinacionais. A gente está em várias engenharias de vários fornecedores, principalmente da indústria automobilística. E acredite, muitos engenheiros, muitos profissionais que estão trabalhando com a mão na massa todo dia ali, ainda não percebeu a importância de estar conectado com isso. A importância de, caramba, eu preciso aprender essas ferramentas para eu me continuar competitivo. Porque a simulação, ela tem que estar desde o início. É o engenheiro que tem que estar simulando, não uma área específica. Porque, acredite, quando isso acontecer, vamos ter muito mais resultados e menores erros, vamos economizar mais dinheiro na engenharia de produtos e tudo mais. Seguramente. É isso aí. Meu amigo, hoje realmente foi fantástico, fantástico demais. Eu tinha certeza que essa live com você ia ser muito boa mesmo. Você é um cara bacana, tem bastante conhecimento na engenharia de modo geral, a empresa de sistemas, enfim. É nosso parceiraço aí, está ajudando a gente a evoluir né, nos conhecimentos, na Studio Experience. Fantástico, demais, demais. Muito obrigado mesmo, Fernando, por você estar com a gente. Tá? Mais uma vez. Eu que agradeço o convite, cara. É um prazer aí fazer esse bate-bola aqui com você, né? Uhum. Como você comentou, a gente trabalhou bastante aí desde o início, né? Que vocês se engajaram com a DASSO, ajudando aí no que a gente pode, né? Eu não tenho pleno conhecimento, né? De tudo, e a gente aprendeu junto muitas coisas aí também. E o desafio está aí para ser batido, né? Então, assim, agradeço ter a oportunidade de bater esse papo aqui, um papo bacana. E, cara, estou disponível para outras aí, fica à vontade. Enfim, espero ter contribuído para todo a questão das lives, né, todo o trabalho da Dortec ao longo desse tempo aí, né? Para a gente, de fato, ter essa parceria perene aí, né? Seguramente, com certeza. E o convite já está feito, tá? Então você já está convidado para as outras edições. A cada momento vamos estar crescendo mais, vamos estar fazendo. Vai ser bacana, é surpresa, surpresa. Mas legal. Tá bom? Meu amigo, muito obrigado. E a gente se vê logo mais. Fernando, um abraço, boa noite para você e para todos. Um abração, boa noite para todo mundo. Um abraço. Maravilha, Fernando. Tchau, tchau.